Olá! Hoje na nossa aula de ciências nós vamos falar sobre misturas. Vocês estão vendo esse pãozinho de queijo aqui? Vocês olhando para esse pão de queijo, vocês conseguem saber como ele é feito sem olhar a receita? Não, né? Eu estou vendo uma coisa única, alguma mistura que deu origem ao pão de queijo. Vamos para a receita do pão de queijo? Pode fazer em casa se vocês quiserem, ok? Então, o pão de queijo leva uma xícara de polvilho doce, 80 ml de leite, 1/3 de xícara de queijo parmesão, 1/4 de xícara de óleo e um ovo. Quando eu misturo isso tudo, eu faço essa mistura, eu bato isso aqui no liquidificador, ele fica uma mistura que a gente não identifica mais o que é o que. Aí a gente coloca nas forminhas e põe para assar. Aí fica o pão de queijo, uma mistura que eu não consigo identificar os ingredientes. Quase tudo é mistura. Ao observar a mistura dos ingredientes do pão de queijo, mesmo bem de pertinho, é difícil identificar cada um deles, né? Eu não consigo. Vocês conseguem identificar o que tem aqui? Consegue ver o polvilho? Consegue ver o leite? Consegue ver o queijo, o óleo, o ovo? Não, né, pessoal? Ele está bem misturadinho. Assim como o pão de queijo, praticamente tudo ao nosso redor é formado por diferentes componentes e constitui o que chamamos de mistura. Mistura de água, gordura e outros componentes. Isso forma uma coisa que a maioria de vocês conhecem. Alguém sabe me dizer o que é? Dou-lhe uma, duas, dou-lhe 3, é o leite. Então, o leite é formado por uma mistura de água, de gordura e de outros componentes. As misturas são formadas por 2 ou mais componentes sempre. Por que 2 ou mais, professora? Porque se tu tiver um componente só, não é mistura, tá? Precisa ter pelo menos 2 para formar uma mistura. Da mesma forma que o pão de queijo é uma mistura, o leite também é mistura, pois cada um é formado por diferentes componentes. A gente viu que o leite é água, gordura e outros componentes. O pão de queijo tem o queijo, parmesão, tem o óleo, tem o ovo, tem outras coisas, né? Então, cada um é formado por diversos componentes. Dessa maneira, quase sempre estamos juntando e combinando misturas para formar outras novas. É raro encontrarmos elementos que sejam formados por apenas um componente, sejam eles naturais ou não. Praticamente tudo o que a gente vê ou que a gente produz é uma mistura. Até as cores são uma mistura. Por exemplo, se eu pegar o vermelho e o amarelo, eu vou obter o laranja. O azul e o vermelho, o violeta. O amarelo mais o azul, eu vou obter verde. Então, as cores secundárias, elas são a mistura das cores primárias. Ok? A maioria dos materiais que existem na natureza pode aparecer sob a forma de mistura de substâncias. Ou seja, os materiais são formados por mais de um tipo de substância. Os componentes das misturas, eles podem ser na forma líquida, na forma gasosa ou na forma sólida. Por exemplo, olha só, o ar. O ar, ele é formado pelo gás oxigênio, pelo gás carbônico, pelo gás nitrogênio, por vapores de água e outros gases. E ele se apresenta na forma gasosa. A gente não consegue ver o ar, mas ele é uma mistura de vários gases. Por exemplo, a água do mar. A água do mar, ela se apresenta na forma líquida. Ela é formada por água, oxigênio, cloreto de sódio e mais alguns outros minerais. Já a areia, ela está na forma sólida. Ela é formada por sílica, quartzo e outros materiais. Os tipos de misturas. As misturas, elas podem apresentar 2 tipos. Elas podem ser homogêneas ou heterogêneas. No caso do pão de queijo, é uma mistura homogênea, porque a gente não consegue ver as fases. O que é fase, professora? É as misturas que tem lá dentro, tá?
E quando a gente fala de mistura heterogêneas, a gente consegue identificar o que está sendo misturado, porque é uma mistura que não fica bem misturada, se é que pode se dizer desse jeito, ok? Olha os dois exemplos clássicos que a gente tem aqui. A água, que é uma mistura homogênea, a fórmula da água é H2O, são duas moléculas de hidrogênio e uma de oxigênio. Então, quando elas se misturam, a gente não consegue ver o oxigênio e o hidrogênio, a gente consegue ver uma coisa só, né? A água. Já no caso da água e do óleo, a gente consegue perceber aqui embaixo a água e aqui em cima o óleo. Eles não se misturam. Ah, professora, mas se eu mexer bastante, eles vão se misturar. Vão, mas eles não vão permanecer misturados. Daqui a alguns segundos, eles vão se separar novamente. Ok? Quando as misturas apresentam um aspecto visual uniforme, em que não é possível distinguir seus componentes a olho nu, dizemos que temos uma mistura homogênea. O caso da água, o caso do ar, o caso do pão de queijo, quando a gente faz um bolo também, né? A gente não consegue identificar o que tem ali dentro, a gente vê uma coisa só. São alguns exemplos de mistura homogênea. A água potável, a gasolina, viu? Assim, as misturas não são só coisas de comer, tá? Coisas que a gente usa no dia a dia também. A gasolina, o soro caseiro e as misturas de gases como gás ou ar atmosférico. Quando as misturas apresentam um aspecto desigual, ou seja, que a gente consegue identificar as fases, a gente chama elas de heterogêneas. Por exemplo, o exemplo que a prof deu da água e do óleo, que nesse caso a gente consegue distinguir as partes ou os pontos diferentes da mistura. Eles são chamados de fases. Muito importante isso aí, ó, guardem isso, tá? Que são chamados de fases as partes que a gente identifica numa mistura heterogênea. Tem outras misturas que quando a gente vê a olho nu, ou seja, sem o auxílio de um microscópio, a gente acha que é uma coisa só, que é uma mistura homogênea. Só que na hora que a gente põe no microscópio, a gente vê que não são homogêneas. Elas são misturas heterogêneas. Nessa imagem da esquerda aqui, isso aqui é o leite. O leite que a gente vê, o leite da vaca, né? Quando colocado no microscópio, ele apresenta esse monte de círculos, uns maiores e uns menores. Então, quer dizer que ele é uma mistura a olho nu. Ela parece homogênea, mas quando a gente coloca no microscópio, ela vira heterogênea. Essa figura aqui à direita é o sangue. A gente vê as partículas do sangue aqui, ó, como a gente quando olha o sangue, a gente vê aquela coisa vermelha que parece uma coisa só. Mas a hora que a gente coloca no microscópio, a gente vê as partículas. Mas essa aqui é a imagem do sangue ao microscópio. Então, esses são dois exemplos que a gente tem, que quando a gente olha para ele, acha que é uma mistura homogênea, mas quando a gente coloca no microscópio, elas são heterogêneas. A prof vai deixar uma atividade para vocês copiar no caderno. Qualquer dúvida eu estou à disposição, ok? Até mais!